Boa tarde, pessoal, queridos seguidores e ouvintes do Cartório Gustavo Faria Pereira, o canal dedicado à área de registros públicos e direito notarial. E também outros temas jurídicos afetos ao extrajudicial. Espero que estejam recuperados da prova de Santa Catarina. Hoje saiu o gabarito, então fiquem bem atentos, e espero que tenham tirado uma boa nota. Mas hoje vou falar de uma coisa comum a todos os estados, ou seja, a jurisprudência vinculada aos registros públicos e às notas. Afinal, padecemos, como já falei em vários outros vídeos, de uma codificação própria nacional para os registros públicos, que acabam sendo comatados não só pelos atos normativos das corregedorias do país, pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também pela jurisprudência. E não é raro isso, vendo o tema do recurso repetitivo 777, que versa sobre a responsabilidade civil dos notários e registradores, a DIN 4227, que versa sobre a questão dos transgêneros, a DPF 130, que modificou muito a lei de registros públicos, principalmente na questão da matrícula de jornais e meios noticiosos, e outros. Súmulas, principalmente, por exemplo, a 496 do STJ, que versa sobre a inoponibilidade do registro contra os terrenos de marinha, ou seja, bens pertencentes à União, ou seja, não é o legislador atuando, mas sim o Poder Judiciário, o qual fiscaliza a atividade notarial e registral e, por sua vez, acaba o quê? Versando sobre a questão dos notários registradores, ou seja, é uma teoria dos poderes implícitos. É um poder de fiscalizar e, no caso concreto, se tornou deu um cariz de normatividade. E vou falar de alguns temas polêmicos em relação à jurisprudência. Eu já vou começando o seguinte: isso no tabelionato de protesto em relação às fazendas públicas estaduais e municipais poderem fazer o protesto de certidão de dívida ativa, independente da lei local que autorize, certo? RESP 1.895.557, certo? Outra decisão importante, colmatando o artigo 20 da lei número 8.935, foi a DIN 1183, que declarou constitucional, mas deu interpretação conforme, de qual seja, que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação que os propostos indicados pelo titular de cartório pelos tribunais de justiça possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a 6 meses. Olha só, não é um legislador positivo, mas sim uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, a interpretação faz parte da norma, e quem não considera a interpretação ser parte da norma, por favor, vá estudar de novo teoria geral do direito, porque estamos em pleno século XXI e dizer que interpretação não faz parte da norma, isso aí já está bem démodé. Lembrando também, outro precedente importante, que é constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça. Não faz. Agora eu queria saber, por exemplo, em relação à lei do Estado de Goiás, que versa sobre a questão de financiamento até da administração tributária,
da segurança pública, entre outras e outras e outras. Lembrando também que, pelo princípio da legalidade e o artigo 167, o princípio da taxatividade, o STF também não declarou não ser cabível a requisição de averbação de inquérito civil no registro imobiliário pelo Ministério Público a fixação de prazo pelo seu cumprimento, certo? Mas muitas das vezes o que pode ser feito? O Ministério Público entrar com a ação civil pública, pedir a liminar ou até uma tutela de urgência no sentido de fazer o bloqueio da matrícula. Isso é bem possível, certo, pessoal? Lembrando também, pessoal, outro procedente que eu estou botando, que o cancelamento do registro de loteamento pode ser requerido pelo loteador ou por quem por ele se subrogou vedada a pretensão se comprovada inconveniente para o desenvolvimento urbano ou quando já realizado o loteamento, que já há uma previsão no artigo 21 e 23 da Lei 6766. Isso no RMS 60.343, isso, desculpe, é do STJ, certo? Eu vou falar até a ementa para vocês. Registro público, recurso em mandado de segurança, recurso manejado sobre a égide do novo Código de Processo Civil, cancelamento do procedimento de pedido de loteamento, adquirente terreno loteado, aquisição de todos os lotes de empreendimento, subrogação dos direitos do loteador, legitimidade para o pedido de cancelamento do procedimento, recurso provido, ordem concedida, ou seja, é a jurisprudência colmatando a norma, certo? E lembrando, no caso do Distrito Federal, um precedente extremamente importante na ADIM 3.498, que versa o quê? É competência do Tribunal de Justiça, iniciativa de lei sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Portanto, os cartórios no Distrito Federal somente serão criados mediante lei federal e de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e território, certo? Lembrando também, a constitucionalidade pela ADIM 3.760, que preveja que o exercício da advocacia deva ser considerado como título em concurso para cartório. Isso é salutar, porque na verdade experiência deve contar e juristas tarimbados, versados, deveriam ser prestigiados na prova de títulos, que eu sou, aliás, eu sou até contra a prova de títulos, que na verdade está gerando, virou um tiro pela culatra, essa geração de mestrados, doutorados, que na verdade muitas vezes acabam não gerando pesquisa, mas sim títulos em si mesmos para garantir uma serventia melhor. E isso não é a razão da norma, mas sim ver a melhor qualificação do candidato. O que aconteceu? Uma ânsia de pessoas que não têm vocação acadêmica irem para os mestrados e doutorados no nosso país, certo? E eu vou fazer um vídeo versando de como fazer e gerar bem os títulos de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, certo? Lembrando, pessoal, outra lei, decisão importante sobre a inconstitucionalidade de lei estadual que determine aos titulares das serventias extrajudiciais que façam microfilmagem de documentos arquivados em cartório. Isso é uma lei paulista, certo? ADIM 3.723, certo, pessoal? Isso aí é importante falar, certo? E a questão também que é importante quando vocês forem aprovados em concurso, sobre a legitimidade de um determinado candidato, porque de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que tal emenda não foi publicada, que a candidata aprovada no concurso e que havia escolhido a serventia possui legitimidade para ajuizar a reclamação no STF contra a decisão de primeira instância
de que afirma que essa serventia não está vaga, uma vez que esse tema já havia sido decidido no STF em mandado de segurança e, portanto, é cabível uma reclamação constitucional, certo? Eu acho até que a reclamação constitucional é nada mais que um sucedâneo do verfassum best verde, certo? Outra questão importante é sobre a decisão do STF sobre a possibilidade do RCPN poder realizar isso com base na ADIM 5855 de 2019, que o RCPN ele vai poder realizar outros serviços remunerados fora aqueles já previstos na Lei de Registros Públicos, desde que estejam relacionados com as atividades registrais, e o convênio que autoriza essa prática deve ser fiscalizado pelos órgãos correcionais do Poder Judiciário. Isso é muito importante. Farei uma outra parte sobre essas decisões importantíssimas, tanto do STJ quanto do STF. Por enquanto é só isso. Fiquem atentos, estudem para a segunda fase do Tribunal de Justiça de Goiás e fé no Pai que o áudio sai.